Bem-vindos ao segundo episódio do Pauta Hoteleira BH São Paulo. Nessa edição, vamos tratar de dois assuntos altamente relevantes. Primeiro, a questão da jornada de trabalho. Segundo, o pagamento retroativo à insalubridade de camareiras. Será que esse assunto não interessa a você? Certamente interessa. Por isso, estamos aqui participando no estúdio novamente com o nosso presidente Marcos Vilas Boas, o vice-presidente Gustavo Jaruzzi e o vice-presidente Latife Abrão Júnior, também o nosso anfitrião que nos acolhe no estúdio Terras Altas para a realização desses episódios. Seja bem-vindo. Dizendo que eu também tive uma reunião a semana agora ainda com o relator da matéria na CCJ, que vai ser criada uma comissão especial pelo deputado Paulo Aze, junto com o também presidente da CCJ. Nós tivemos uma reunião em Brasília muito positiva, mas definitivamente eles estão dizendo o seguinte: senhores, não tem chance. Se vocês não fizerem as entidades patronais uma grande campanha publicitária, midiática, de convencimento dos nossos eleitores, e eles se incluem nisso, claro, lógico, que possa trazer as dificuldades, os problemas que uma sistemática dessa no Brasil atual vai trazer, inclusive para o próprio trabalhador, nós vamos perder essa eleição. Então, o presidente da Casa, o Mota, já programou isso para votação, se não na primeira semana de abril, logo na segunda semana. Então, não sei se vai dar tempo de fazer uma grande campanha publicitária, contratar a Quest, que hoje eu acredito nos órgãos de imprensa, a Quest, fazer os trabalhos, as perguntas de direito, para poder sensibilizar quem vai responder, a gente criar um mecanismo de, pelo menos, equilibrar. Porque 70% das pesquisas estão todos favoráveis ao 6 por 1, ou melhor, ao 5 por 2. Então, nós precisamos fazer outro tipo de pergunta, porque não é 2 dias folgando e o trabalhador vai ter a solução da vida dele. Nós precisamos colocar as dificuldades que vai ser gerado. Pois é, bora aqui. A paga de imposto sobre o trabalho é brincadeira. Em lugar nenhum do mundo acontece isso. Você pode pôr 6 para 1. Você pode pôr jornada de 3 dias por semana. Mas desde que você não tenha o ônus. Sim. Nos Estados Unidos, você sabe disso, você sabe, o cara fica 7 meses, 8 meses de licença paternidade. Mas lá a despesa, o encargo social é mínimo. A jornada é a quantidade de horas que a legislação permite que eu coloque a força de trabalho, que eu contrate aquela força de trabalho. E a escala é a maneira como eu vou organizar essa jornada, essa carga horária dentro da minha tabela de distribuição de trabalho por trabalhador. Então, quando uma proposta vem reduzindo a jornada de 44 para 36, ela estabelece esse achatamento do tempo máximo de trabalho que eu posso contratar e ainda tenta disciplinar na PEC da deputada Érica Hilton como eu posso distribuir essas 36 horas na semana, estabelecendo, nesse caso, no texto da PEC, de 4 dias trabalhado por 3 de descanso. Então, aí, nesse momento, ela engessa ainda muito mais a capacidade dos empreendedores de organizar o trabalho, de gerir os seus empreendimentos, na medida em que você começa, dependendo do texto que vier a ser aprovado, a inviabilizar encaixes com 12 por 36, por exemplo, que já foi comentado aqui em algumas falas. Então, esse tipo de ingerência, nós consideramos que é uma ingerência, assim, totalmente fora, e até inconstitucional, colocamos isso também em algumas manifestações que fizemos em relação a esse assunto, porque traz uma inconstitucionalidade, digamos assim, da ordem da organização do trabalho. Você tem a livre iniciativa comprometida, porque você já não pode gerir o teu empreendimento se você regula na constituição e na escala de trabalho. Aí acabou. Aí o empreendedor só executa
de acordo com aquilo que o Estado permite. Então, nós estamos vivendo realmente uma proposta onde há uma presença, um fortalecimento, e eu diria, com todo respeito, talvez até um retrocesso de conceito de atividade econômica, porque se traz a presença do Estado querendo fazer ingerência em aspectos que são do risco do negócio, da organização do negócio. Afinal de contas, eu coloco o meu recurso, o meu capital naquele negócio e vou ter muito pouca liberdade para estabelecer como ele vai funcionar. Faz sentido o que ela está falando, né? A gente pode até aceitar uma redução no número de jornada de trabalho. 42 por 40. Você é uma empresa de 24 horas. Você não tem como fazer isso. Você Não, engrena todo no não outro. sem aumentar o custo. Não, Ah, você não, aumenta o aumentando custo o numa custo, proporção que Você aumenta o custo em 20%. Na proporção. Mas você aumenta Nesse o custo, caso é esse que o 20%. É 20%. É 20% se você pegar qual é a quantidade qual é o nosso custo fixo, quanto que a mão de obra representa no custo fixo, no final vai dar 8% de aumento real. Tem duas agravantes que envolvem a mão de obra que trabalha em hotéis. Um é a do insalubridade e a outra é da mudança, da redução da jornada. Porque Concordo. insalubridade para nossa área, ela não se aplica. Inclusive nós, com outras associações que fazemos parte também, nós levamos estudos para o governo mostrando cada local de trabalho e que não se aplicava principalmente porque nós não mexemos com nenhum produto que danifica a saúde do colaborador. Então, tem que ser revisto de uma forma bastante serena a forma como nós trabalhamos com as nossas camareiras, porque a partir desse ponto, daqui a pouco a empregada doméstica também vai ganhar insalubridade. Mas porque isso vai expandir. É exatamente esse o ponto, Gustavo. Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que esse problema nasce no judiciário. Claro. Ele nasce no judiciário no momento que você tem algumas ações pedindo insalubridade e sendo concedida a insalubridade, equiparando, isso começou a acontecer no Norte, no Nordeste, e isso equiparando o trabalho de camareira com o trabalho de lixeiro. Nada contra o trabalho de lixeiro, é um trabalho nobre, mas a insalubridade, a periculosidade, ou seja lá o termo que a gente for usar, ele não é equiparável. A camareira é equiparável à doméstica, é exatamente o que você falou. Ele limpa... Quantos apartamentos limpa uma camareira? 12, 14 por dia? Se as condições de projeto do hotel ajudarem, um hotel vertical, que tenha lá 10 apartamentos por andar, ela vai fazer 10, porque ela vai perder tempo de deslocamento e não vai conseguir fazer mais que isso. Se ele tiver uma condição boa de projeto, você consegue fazer até 12, 14 apartamentos. Mas são limpezas domésticas. É uma limpeza de quarto e uma limpeza simples de um banheiro. Não é não é um gari, não é recolher lixo na rua, não é que tem o problema de ficar exposto aos elementos, tem o problema de ser atropelado e está lidando com lixo in natura, muitas vezes. Né? Às vezes em putrefação. Exato, que é muito diferente desse negócio. Então, a coisa nasce dentro do judiciário, tenta-se fazer uma pacificação disso no Tribunal do Trabalho, ainda não foi feito, e agora tenta-se de alguma maneira fazer projetos de lei que vão por esse caminho. E o funcionário fazer o que não é da intenção dele, que é levar para a informalidade. Porque não chega uma hora, né? Chega uma hora que você tributa tanto, você joga tanta dificuldade. Se você pega uma convenção coletiva, tem vale não sei o que lá, tem vale alimentação, vale coxinha, que a gente brinca. O custo de mão de obra fica tão alto, Marcos, que nem o funcionário nem você quer. Não tem condição de você empregar ninguém. A gente faz isso porque é teimoso. Nós somos.
Você emprega uma pessoa que ganha 1. A folha de pagamento é 1 mais 1. Correto. Quando E não é 1 mais 1,2. Mais os agregados. Que tem aqueles que a gente dá porque nós achamos que é correto, plano de saúde, assistência, etc. E tem aqueles que são obrigatórios. Então esses obrigatórios, mas é que você tem... É impossível o governo não ver isso, os empregados não verem isso, porque eu poderia ter 200 e poucos empregados, ao invés de segurar com 100 e poucos. Você entendeu? Sim. Essa é a conta básica. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, olha, a gente topa tudo. Salário, eu estou chutando. Salubridade, escala de como é que chama? 5x2. Topamos tudo, ótimo. Agora, quanto a gente vai pagar menos por oferecer isso? Qual é a compensação? Qual é a compensação que nós vamos ter? Não se fala em compensação. No exemplo que o Marcos comentou sobre o Uber, há uma semana atrás eu peguei um Uber e ele me abriu a parte de ganhos dele daquela semana e depois ele evoluiu para o mês. E era uma pessoa formada em tecnologia da informação, comentando que com 12 horas ou 10 horas de trabalho por dia, ele tinha R$ 9.500 livres como salário mensal. E eu perguntei para ele, mas você não gostaria de trabalhar menos, como é o exemplo do que está sendo proposto de uma escala 5x2? Ele falou, bom, da forma como eu trabalho, se eu quiser, minha escala pode ser 6x1, 6 dias de folga e 1 dia de trabalho. Só que eu escolho quanto eu quero ganhar. Então, nesse aspecto, o que eu quero compartilhar com as pessoas é que o colaborador tem que ter a opção de saber quanto ele gostaria de trabalhar. Ele pode ser solteiro, está construindo a vida dele, ele quer trabalhar mais. Ele pode ser casado, ter um pouco mais de tempo para a família e trabalhar um pouco menos, porque ele já tem essa condição. Enfim, quanto mais nós nos envolvermos na vida do trabalhador, provavelmente nós estamos prejudicando o próprio trabalhor. Então, e regras gerais não se aplicam mais, o mundo mudou. Antigamente, nós trabalhávamos, vocês são muito novos, mas a gente trabalhava para chegar aos 60 anos, aposentar-se, aos 65, está pronto para morrer. Então, você vivia 5 anos da aposentadoria. Hoje, o mundo é diferente. Você vai viver, além dos 60, pelo menos 30 anos a mais. Então, o mundo vai mudando, a tecnologia vai facilitando o trabalho. E nós temos uma legislação trabalhista que é de 1930. O que fica me parecendo assim é que você vai desestimulando a pessoa que quer trabalhar, não pode trabalhar, daqui a pouco não vai poder fazer hora extra, que os funcionários gostam de fazer, porque tem hora reduzida, etc. Você começa a criar impeditivos, travestidos de melhorias para a qualidade de vida. Escuta, perguntou para o cara do Uber se isso é uma melhoria na qualidade de vida dele? Não perguntou, não é. Ele quer trabalhar 7 dias por semana. O Gustavo deu o exemplo perfeito. Perfeito. É só prestar atenção a isso. Não achar que o empregador é isso, aquilo, o empregado é isso, aquilo. Não, são todos membros de uma mesma sociedade. Ou ganhamos todos ou perdemos todos. Pegando como gancho, a gente convida você, assinante do Portal do Hoteleiro, a se associar à BH São Paulo. A união faz a força e essa frase significa muito quando os temas em discussão envolvem os aspectos que estão sendo discutidos nesse episódio. Até o próximo, onde vamos falar do lançamento do Manual ESG da BH São Paulo, ensinando boas práticas com redução de custo. Até lá.